Bom dia, bom dia, bom dia, paz e graça, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo mais um dia, nesse sabadão, para o nosso projeto 150 Salmos e hoje meditando no Salmo 83. Vamos falar aqui julgamento de Deus contra as nações inimigas. Continuamos com o mesmo tema de ontem, né, sobre julgamento. Ontem falamos sobre o julgamento, sobre os juízes. Hoje vamos falar aqui sobre uma crise, nacional, sobre ataques dos inimigos. Israel estava sendo ameaçada por inimigos e Asaf então vai fazer um apelo, vai fazer uma oração e ele demonstra confiança na sua oração. Nós também, diante das batalhas, diante do inimigo que se levanta contra nós, nós temos que demonstrar confiança nesse Deus que é todo-poderoso, que é altíssimo, poderoso de toda a terra, que está vendo as nossas dores, vendo as nossas aflições. Às vezes nós pensamos que Deus está em silêncio demais, que Ele não está vendo, mas Ele está vendo sim, Ele está vendo, Ele está ouvindo e Ele sabe o momento certo de agir, de intervir. E nesse momento é que nós aí saímos vitoriosos, porque o Senhor vai à frente das nossas batalhas. Creia nisso. Já peço para você, pegue aí a sua palavra, pegue a sua Bíblia, deixa no jeito, abre aí, Salmo 83. E se é a primeira vez que você está aqui no meu canal, seja bem-vindo, né? Fico muito feliz de você estar aqui comigo. Já peço para você se inscrever no meu canal, ativa o sininho para você receber as notificações, deixa seu like, comenta, compartilha, muito importante você deixar o seu like, é muito importante você compartilhar, escrever aqui nos comentários, fazer o seu pedido de oração. Quero ser uma intercessora. Se você necessita de oração, não hesite, pode deixar aí o seu pedido que nós estaremos orando por você. Amém? Quero ler aqui um pequeno testemunho de uma pessoa que me mandou esses dias, Ela disse assim: bom dia, querida irmã. Não a conheço, porém, esses dias estava no YouTube procurando uma oração, alguém que estivesse orando, e achei o seu canal e vi você no Salmo de número 73. E aquele dia o Senhor falou muito comigo através daquela palavra e eu estava passando por um momento de muita dificuldade, estava passando por uma enfermidade, problemas no meu casamento, com os meus filhos, Estava tudo, parecia que tudo estava destruído, mas quando eu escutei aquela palavra, o Senhor falou comigo, o Senhor tocou o meu coração que eu devia orar, que eu devia confiar em Deus. Então, o Senhor abriu o meu coração e eu fiz uma campanha de oração de 7 dias e foi quando as coisas começaram a mudar na minha casa. E hoje a situação ainda continua difícil, porém eu estou muito mais confiante em Deus, estou aprendendo a ouvir a voz de Deus. Muito obrigada pelas suas orações. Seu canal é um canal muito simples, porém percebe-se a presença do Espírito Santo através da reflexão da Bíblia e das orações. Deus abençoe sua vida. Sou imensamente grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Olha que lindo, que o Senhor faz, Não sei de qual cidade é essa moça, mas fico feliz por Deus estar aí agindo. Se você quiser deixar aí também seu testemunho, pode deixar. Vamos ler? Julgamento de Deus contra as nações inimigas. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo
ó Deus. Os teus inimigos se alvoroçam e aos que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astrutamente contra o seu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-nos de entre as nações, e não haja mais memória no nome de Israel, pois tramam concordantemente e afirmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os aguerenos, Gebal, Amon, Ameleque, a Filistia, como os habitantes de Tiro, também a Assíria, se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Fazem-lhes como fizera com Midian, como a Cícera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, aos quais pereceram em Endor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zebá e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Meu Deus, faze-nos como folhas impelidas por um remoinho, com a palha ao léu do vento, como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes. Assim, persegue-nos a tua tempestade e amedronta com o seu vendaval. Enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor, sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e perecem, e reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Vou repetir. Reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo de toda a terra. Muito bem, então aqui, Salmo 83, ele é um apelo, de Asaf, que demonstra confiança em Deus em um momento de crise, quando Israel foi ameaçada por uma aliança de várias nações se levantaram contra Israel. Olha só como esse tema é atual, Estamos tendo lá essa guerra, em Israel, e hoje vamos falar aqui também que nessa época estava ali Israel sofrendo ameaças de várias nações se levantaram contra. Então, alguns estudiosos dizem que essa guerra foi a guerra durante o reinado de Josafá, lá em 2 Crônicas 20, ou talvez as agressões lideradas pela Síria no tempo do rei Ezequias, lá em 2 Reis 18. Mas não se sabe ao certo, qual é o contexto histórico deste salmo. Mas é muito mais importante apreciar a confiança do autor, a confiança de Asaf em Deus, do que identificar aí o contexto histórico, a circunstância histórica em que aconteceu. O fato é que Asaf estava confiante em Deus. Asaf fez um apelo com base na grandeza de Deus. Não é apenas um pedido de proteção divina, mas ele solicita, é uma solicitação baseada nos interesses de Deus, porque ele diz lá no final, se o Senhor agir ao nosso favor, reconhecerão que só tu és o Senhor Altíssimo de toda a terra. Os inimigos afrontaram o Deus de Israel, e a vitória sobre os adversários seria um ato de justiça divina, sim, porque Deus, ele é um justo juiz, ele vê a maldade dos ímpios, Às vezes nós pensamos que os ímpios não vão ser condenados, que eles vão continuar aí praticando maldades e que nada vai acontecer com eles, mas Deus é justo juiz e ele está vendo todas as coisas. No momento certo ele age, no momento certo ele se levanta, no momento certo ele fala. Olha só, ó Deus, não te cales e não te mudeças, não fiques inativo, ó Deus. Muitas vezes o Senhor, ele se mudece, ele fica em silêncio conosco por um tempo,
mas ele sempre responde às orações quando elas são orações de confiança, como Asaf estava aqui confiante em Deus. Então esse salmo ele é dividido em duas partes, né? Do 1 ao 8, ele identifica a ameaça e solicita livramento. Então ele identificou o que estava acontecendo e solicitou aí o livramento de Deus. A segunda parte especifica a ajuda solicitada, né? Ele começa com pedidos fundamentados na história de vitórias de Deus do seu povo no passado. Então ele vai relembrar algumas vitórias, né? Ele vai lembrar aí de Gideão, né? Quando a derrota de Midian por Gideão lá em Juízes 6, quando Gideão estava malhando trigo no lagar e o anjo foi falar com ele, né? Então ele teve ali aquele chamado e ele obedeceu o chamado, ele se levantou, né? E com mais ali homens, com mais 300 homens, ele conseguiu derrotar os midianitas. E ele era o menor da sua casa, alguém improvável, assim como Davi era o menor de sua casa. Olha só o que Deus faz na nossa vida, né? Talvez você esteja se achando o menor da sua casa, né? Pequeno, sou pequeno demais, eu sou frágil, eu não consigo levar adiante essa batalha, né? Eu estou desanimado, mas olha só o que Deus faz, né? Ele vai aonde você está, ele foi até onde Gideão estava ali trabalhando, né? E Deus chama, ele tem um chamado para todos nós, independente da nossa estatura, independente do que somos, ele é que nos dá força, é ele que nos capacita para vencer as batalhas e ele está à frente com o seu escudo e broquel. Então aqui no Salmo ele vai lembrar algumas dessas vitórias, ele também vai lembrar da derrota de Cícera, ele vai lembrar aí de vários acontecimentos em que o Senhor venceu as batalhas usando aí esses homens como usou Gideão. E o salmista então continua o texto descrevendo dos castigos desejados para os inimigos. Então ele vai citar aí forças da natureza, né? Ele vai dizer como folhas impelidas por um remoinho, como palha ao léu do vento, como fogo devora um bosque, a chama abrasa os montes, assim persegue-nos com a tua tempestade, amedronta com o seu vendaval. O que ele está querendo dizer, né? Que Deus é poderoso, que ele pode derrotar qualquer inimigo, né? Ele vai dizer aqui, controla forças da natureza que são controladas por Deus para derrotar e espalhar e humilhar os adversários. Então ele está impondo aí que Deus faça a justiça, que Deus faça o julgamento contra esses povos, né, que estavam aí ameaçando Israel. Então o hino começa focando na glória do nome do Senhor e ele encerra com uma declaração do objetivo principal do autor, do objetivo principal de Asaf, e reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Então ele reconhece que só Deus poderia ajudar naquela situação. Muitas vezes nós achamos aí que vamos vencer sozinho as batalhas, mas nós precisamos da ajuda de Deus, precisamos confiar em Deus. E quando nós vencemos as batalhas, nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, que Ele é altíssimo sobre toda a terra, que se não fosse as mãos do Senhor, se não fosse a ajuda do Senhor, nós não iríamos conseguir derrotar os nossos inimigos. Sozinho nós não conseguimos, né? É somente com a ajuda desse Deus poderoso, desse Deus altíssimo. E quando vencemos, devemos dar glória a Deus, glorificar o teu santo nome, reconhecer que foi Deus, né? Então Asaf, nesse salmo, né,
Nós aprendemos com Asaf a importância, né, de fundamentar todas as nossas petições no santo e glorioso caráter de Deus, e devemos sempre honrar e glorificar o nome do Senhor, independente da batalha que você está passando. Confie em Deus. E a razão final da nossa confiança, né, para viver com confiança em um mundo hostil, né, num mundo tão difícil que nós estamos vivendo hoje. Porque nós devemos confiar, né? É porque Jesus Cristo prevaleceu sobre os nossos maiores inimigos. Aqui estamos falando sobre inimigos contra Israel, mas aqui está falando de homens que se levantam contra as nações. Mas você sabe quais são os nossos maiores inimigos, né? E Jesus prevaleceu contra esses inimigos, que são o pecado, a culpa, Satanás e a morte. Esses 4 inimigos, Jesus venceu todos eles. Em Cristo nós somos invencíveis, pois Jesus ressuscitou fisicamente e agora estamos unidos a Ele pela fé. O nosso futuro não poderia ser mais promissor. Qualquer que seja a adversidade que nos assalte nesse mundo caído, né? Nós sabemos que o mundo está caído, que o mundo jaz do maligno. Nós sabemos quanta maldade, quanta perversidade, quantos ímpios prevalecem sobre os fracos e oprimidos. Ontem nós falamos sobre isso. Mas nós temos essa confiança de que Jesus, Ele venceu a morte, né? Ele venceu o pecado, venceu a culpa, venceu Satanás. E Ele ressuscitou o 3º dia, está nos céus. E nós somos unidos a Ele através da nossa fé. Quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, Ele nos transforma, nos dá nova oportunidade de recomeçar. E nós temos essa esperança de que Jesus voltará para julgar toda a terra. Ontem nós falamos que todos serão julgados, né? Os juízes da terra também serão julgados, todos, independente da sua classe social, todos passarão pelo julgamento de Deus. Nós temos essa confiança que nós vamos com o Senhor vem buscar a sua igreja e nós confiamos que nós estaremos na glória com o Senhor. Essa é a nossa confiança, que essa terra não é a nossa casa verdadeira. Estamos aqui de passagem e um dia estaremos na glória com o Senhor. Essa deve ser a nossa confiança, né? Que a nossa vida não acaba aqui, que nós temos vida eterna, né? E que nós poderemos glorificar o Senhor nos céus, estaremos louvando a Deus. Aqui Asaf termina louvando, né? Reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és o Altíssimo de toda a terra. Então nós estaremos no céu adorando esse Deus Altíssimo, né? Declarando que Ele é santo, 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 Deus poderoso de todo o universo, né? Aqui é só um ensaio. Lá, né, nós vamos continuar adorando e glorificando esse Deus que nos ajuda nesses momentos, né, de adversidade, esse Deus que mandou o seu próprio Filho por amor a nós. Então, independente da circunstância que você esteja passando, confie no Senhor, ore, clame, mas você precisa orar confiando e coloque nas mãos desse Deus que é poderoso, que Ele vai agir, Ele vai derrotar os inimigos, assim como Ele derrotou muitos inimigos. Aqui você pode ler na Bíblia quantas vitórias o Senhor teve, né? Na frente do exército, na frente desse povo, quantas vitórias. Mas o povo só venceu porque Deus estava à frente das batalhas. Nós não vencemos batalhas sozinhos. É o Senhor que nos ajuda a vencer os nossos inimigos. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque por mais que os inimigos se levantem contra nós com fúria
e que eles vêm com ataques, com ameaças contra nós, mas nós confiamos em Ti, nós depositamos toda a nossa confiança em Ti. Não nos deixe, Senhor, desfalecer. Aumenta a nossa fé, Senhor, nos dias da adversidade, que possamos, apesar das dificuldades, continuar prevalecendo, continuar confiantes, perseverantes. O segredo é perseverar, mesmo estando difícil a situação, que possamos perseverar. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nós sabemos que na nossa caminhada com Cristo, nós passamos sim por momentos difíceis, por tribulações, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer todas as batalhas, nós vamos cantar o hino da vitória, e nós vamos exaltar o Teu santo nome, porque só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Contigo, Senhor, nós podemos vencer todas as batalhas, todos os ataques do inimigo. Nesse momento, eu entrego a vida de cada pessoa que está aqui acompanhando esta oração, Senhor. Entra com providência na vida dos Teus filhos, Pai. Se tiver alguém passando por um momento difícil, por uma adversidade, Senhor, passando por uma enfermidade, por uma guerra espiritual, por enfermidade física, enfermidade espiritual, entra com cura no nome de Jesus Cristo. Sejam derramada nesse momento cura. Não sei o que você está passando, mas eu sei que tem pessoas aqui assistindo, passando por momentos difíceis, passando por lutas, passando por enfermidade, mas nesse momento o Senhor está intervindo na sua casa, Ele está entrando na sua casa, derramando o Teu sangue poderoso, protegendo a sua casa nesse momento contra ataques do inimigo, contra a fúria do inimigo. Aleluias! E eu declaro que a sua casa será vitoriosa, você vai vencer. Nós somos com Cristo, nós somos mais que vencedores. Aleluias! E eu declaro vitória, eu declaro bênçãos, eu declaro cura na sua casa e na sua família, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, gente querida? Deus abençoe sua vida, continua firme, continua crendo, continua confiando. A palavra que veio para nós hoje é uma palavra de confiança. Temos que confiar no Senhor diante das adversidades. Amém? Beijo no coração. Vem comigo amanhã no Salmo de número 84. Vamos ficar firme, hein? Logo, logo vamos chegar aí no Salmo 100, né? Vamos fazer aí uma ação de graças aqui, né? Quando chegarmos no Salmo de número 100. Até mais. Ótimo sábado, que seja um sábado, um final de semana abençoado para você e para toda a sua família. Amém?